Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Pastor Deja por aqui. Quero comentar hoje sobre as paralisações, né, sobre as manifestações aí que estão ocorrendo nos últimos dias, inclusive hoje no Brasil todo, né? Pessoal, qual é a minha opinião em relação às manifestações nesse momento? A minha opinião é o seguinte: acho totalmente desnecessário. Eu acho que é um momento inoportuno. O pessoal está frustrado, está indignado, como eu estou, né? Está assim chateado com tudo que aconteceu na última eleição no dia 30, né, com a vitória do Lula. Com certeza nos deixou totalmente indignados, um sentimento de indignação, de tristeza, de desmoralização, tá? Porque a gente entende que alguém que foi julgado em 3 instâncias, que foi condenado, agora assumindo, concorrer, só o fato dele concorrer já é um insulto ao nosso caráter, né? E aí ele poder participar das eleições e ainda ganhar, então nasce aí um sentimento de indignação. Mas em relação aqui à questão das manifestações, por que eu acho desnecessário? Porque não vai mudar, não vai mudar nada, tá bom, pessoal? Não vai mudar o resultado do último dia 30, não vai mudar o Supremo, não vai mudar o sistema. As pessoas estão deixando aflorar as emoções, né? Estão indignados, tal. Faz sentido, é normal. Também estou indignado, certo? Mas ir para a rua para poder fazer barricata, queimar pneus, fechar as estradas, eu acho desnecessário agora, porque no final nós mesmos vamos ser prejudicados. Por exemplo, não tem mais gasolina, não tem álcool, não tem diesel, não tem mais combustível, tá? Fui no mercado agora, os preços já subiu aí 10%. Conversando com o chinês lá, o dono do mercado, ele falou, olha, não tem mercadoria, o Ceasa não tem mercadoria, os caminhões que tem tá parado, enfim, tá virando uma bagunça. Então, eu acho desnecessário. Pô, pastor, mas você não acha que é válido as manifestações? Acho, né? Em alguns contextos é válido sim. É um direito garantido à nossa Constituição, né? É válido fazer a manifestação. Só que nesse momento não vai mudar nada. Porque, por um lado, o Bolsonaro está na dele, esperando, dizendo nas entrelinhas, ele está esperando a manifestação do povo. Também porque se ele vir com muita força, a mídia como um todo vai cair em cima dele, vai fazer crítica dizendo, tá vendo? O cara é golpista mesmo, o cara só estava esperando o momento, não aguentou perder e agora quer ganhar o poder a todo custo, né? E está usando os seus eleitores para poder conquistar isso. Então, ele também não é bobo, né? Mas nesse momento eu também acho que o Bolsonaro, veja bem, me entenda o que eu vou dizer, tá, pessoal? Eu vou ser criticado pelo que eu vou falar agora, mas tá tudo bem, eu tenho minha opinião e não abro mão da minha opinião, tá? Nesse momento, tô dizendo no mandato como um todo, tô falando nesse momento, o Bolsonaro está se comportando como um cachorro vira-lata. O que é um cão vira-lata? É o cão que late, mas não morde. É aquele cachorro que está do outro lado da grade, mas ele sabe que tem a grade na sua frente, então ele vai latir, ele vai mostrar que ele é corajoso, ele vai mostrar que ele pode, ele vai mostrar que ele é bravo, ele vai mostrar que ele sabe brigar, mas quando você abre o portão, vem banando o rabo, né? Quando abre o portão, ele vem te beijar e tal. Então, ficar lá em colha, eu tenho um pronunciamento, eu vou fazer um pronunciamento, eu até entendo que, dada a circunstância, né, o cara achou que ia ganhar, eu também achei que ele ia ganhar, e até com folga. Ele achou que iria ganhar, não ganhou, veio toda essa frustração. O cara quis se guardar, quis ficar nessa quarentena aí de 3 dias aí sem falar com a imprensa, tá no direito dele, pô. Então, o cara também deve estar com a cabeça cheia, né? Mas aí criou-se uma expectativa, não, o Bolsonaro vai fazer um grande pronunciamento. Ele vai fazer um grande pronunciamento porque ele tem uma carta na manga, porque o Exército, que é o artigo 142 da nossa Constituição, e vamos para frente, vamos fazer acontecer e não vamos deixar o PT governar mais não. Tá tudo certo, né? O Bolsonaro apareceu, deu uma entrevista de acho que 4 minutos, falou para mim nada com nada, falou muita coisa óbvia que ele vinha falando, dentro das 4 linhas, dentro do não sei o que, da Constituição. O discurso que ele usou a campanha toda. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse discurso pelo discurso, a esquerda, o sistema e o Supremo tá cagando e andando. Porque enquanto o Bolsonaro tá no discurso de eu jogo dentro das 4 linhas, ele queria dizer o que, pessoal? Ó, eu sou certinho, eu faço as coisas, eu respeito a Constituição. O sistema e o mundo, aquilo que é podre, não tá nem aí para quem é certo. Eles não medem esses valores.
Eles não observam esses valores. Então não adianta, Bolsonaro, desculpa, mas não adianta vir com esse discurso de eu jogo nas quatro linhas, pessoal. Não vai mudar nada. O pessoal dá risada da cara dele. Então, talvez ele falar, eu jogo nas quatro linhas, tal, tipo num tom de ameaça, voltando para a analogia do cachorro vira-lata, talvez num tom tipo assim, eu tenho uma carta na manga, eu tenho um trunfo, não sei o quê, né? A gente viu manifestações aí de alguns carros de exércitos aí dando volta pelo Brasil. Então, para mim, isso daí é, na verdade, mais algo de intimidação que não vai levar a nada, né? Existe uma lei da intimidação que desde pequeno eu aprendi. Quando a gente era do colégio, que o professor faltava, a gente jogava nos intervalos das aulas, inclusive, o tal do truco, naquela época não tinha celular, e a gente jogava truco, dominó, baralho, dama, enfim. Era um movimento, era uma infância legal, né? E eu lembro que no truco, quem joga truco, quem aprendeu a jogar truco, vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Era legal porque a gente sempre escolhia os mesmos parceiros, né? Então a gente tinha os toques, né? A bochecha, o piscar de olho, o levantar da sobrancelha, né? O subida, enfim. Para cada carta a gente tinha um toque. E tinha os toques padrões, que todo mundo sabia, até a oposição sabia. E tinha aquele que a gente criava, que era o nosso sistema de código. Então, quando a gente queria blefar, às vezes a gente entendia que o nosso adversário ia chamar o truco, né? Quando ele chama truco, ele fala assim, eu tô com a mão boa, a gente ia no blefe. Então, tipo assim, a gente queria ganhar o jogo de qualquer jeito, então a gente criava um sinal, mandava um sinal assim, combinava assim, ó, se eu levantar a sobrancelha, eles vão entender que eu tenho copas, por exemplo, mas eu não tenho, tá? Isso aí é um blefe. E aí eles vão correr e a gente ganha o jogo, porque quem corre perde. E aí a gente pegava lá, a gente não tinha mão, a nossa mão não estava boa, o jogo não estava legal, a gente pegava a nossa carta, escondia no monte lá do baralho, e eles nunca iam saber se a gente estava blefando ou não. Ou seja, eles não iam pagar para ver. Isso é o blefe. Então a gente crescia nessa malandragem aí, entendeu? De ameaçar, falar que tinha, mas não tinha. Se o adversário viesse com força, aí a gente, né, ia ter que, tipo assim, ou a gente corria para não perder mais o jogo, porque a gente perde 6, eles perdem 9, aí vai pro 12, perde-se o jogo. Ou a gente corria, ou a gente pagava para ver também e tá tudo certo, né? Mas é a lei da intimidação. A gente dizia que tinha carta boa, que tinha uma mão boa, mas na verdade a gente não tinha. E de certa forma o adversário não tinha como saber. Eles não queriam pagar para ver porque eles não queriam perder o jogo. O Bolsonaro tá mais ou menos assim, tipo assim, dizendo que tem uma carta na manga e tal, mas acho que se pagar para ver não tem nada, pessoal. Desculpa. Esse é o meu pensamento, é a minha opinião, tá? Agora eu acho que é o momento de parar com essa balela, baixar a bola, com muita dor no coração, com um nó na garganta, entregar a faixa pro ladrão, entendeu? E pedir a Deus que Deus guarde a nossa nação e tá tudo certo. Né? Quando o Bolsonaro ganhou em 2018, a parte da esquerda, aliás, a esquerda como um todo, e inclusive a grande mídia, ficou contrariado. O mesmo sentimento que a gente está agora, eles também ficaram. Então, assim, é a polarização, pessoal, entendeu? Ninguém está medindo valores agora. As pessoas estão entendendo isso aí como uma paixão, como uma religião, deixando de analisar o senso, a coisa de forma fria, de forma assim, analisando o que é certo e o que é errado. As pessoas não querem saber o que é certo e o que é errado. As pessoas, tipo assim, gosta do Lula, vai votar no Lula. Gosta do Bolsonaro, vamos votar no Bolsonaro, né? Não tô generalizando, mas a grande parte é assim. Você vê na Bahia, por exemplo. O pessoal não quer saber se o Lula ganhou. Nós gostamos do velhinho, entendeu? Não, mas o Bolsonaro que trouxe a água. Ah, mas foi o velhinho que começou, entendeu? Então, isso daí entrou na cabeça do pessoal lá. Então, voltando aqui na fala da lei da intimidação, eu lembro, vou contar essa história para vocês, mas não me interprete mal, tá, pessoal? É da minha infância. Eu estudei numa escola que era complicado. A escola tinha uma má fama, as pessoas brigavam demais, inclusive eu. Pra você ter uma ideia, no meu primeiro ano, na quinta série, no quinto ano, eu briguei 5 vezes nessa escola. Eu era terrível, pessoal, era terrível. Eu gostava de briga, né? Eu gostava mesmo. Graças a Deus, Deus me libertou disso. Mas tinha uma rua lá, a Rua do Fliperama, que a gente ia mais cedo para a escola, gostava de jogar, ou quando matava a aula, a gente passava lá para jogar o fliperama, ou depois também do colégio a gente jogava os joguinhos lá, né? E tinha um cara que era maior do que eu já era grande, né? Mas tinha um cara que era maior do que eu, que ele tomava conta da máquina lá, né? Ele ganhava da gente na intimidação, ganhava da gente no tamanho, no jeito de falar. A gente era molecão, né? Então a gente tinha certo receio dele. Só que eu sempre, como eu fui briguento, eu não gostava de desaforo não, pessoal. Eu falava, uma hora a casa vai cair pra esse cara aí.
Só que ele era maior do que eu, então eu não ia entrar na briga que eu sabia que eu ia perder. Mas eu precisava fazer alguma coisa. E eu lembro que nessa época, o meu irmão mais velho, ele arrumava as bicicletas do pessoal da rua em cima da laje, né? A laje da nossa casa era um pouco abaixo do nível da rua, então o pessoal vinha, colocava as bikes lá e reunia bastante pessoal lá, a garotada toda, vinha gente de fora para arrumar a bicicleta com o meu irmão lá, né? E nesse tempo um projeto de uma arma, de um fuzil. Não sei de onde apareceu esse negócio. No meio das ferramentas lá, e eu, como eu gostava de arma, né? Fazia desenhos de arma, meu irmão até brigava comigo, né? Para de fazer isso aí, eu gostava de desenhar armas, assistir filmes sobre guerras e tal. Até hoje eu gosto de assistir filmes assim, e fazer os desenhos, e eu peguei essa bala, né? Mais ou menos desse tamanho assim, e guardei aquilo pra mim. Eu falei, eu vou fazer, sei lá, um pingente, alguma coisa com isso, né? E aí, quando esse cara me intimidava, que eu ia pra escola, ele me olhava com cara feio, ele falava que ia me pegar, falava que ia me dar cascudo, e eu ficava ali com certo receio, porque ele era maior do que eu. E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Em um belo de um dia, eu tô indo pra escola, eu pego esse projétil de fuzil, coloco no bolso. Vai vendo a lei da intimidação, como funciona. Coloquei no bolso. Passei em frente, nesse dia fui determinado. Passei em frente, falei assim, se ele falar alguma coisa pra mim, eu vou mostrar essa bala pra ele. Aí ele falou algumas coisas pra mim, eu dei mais uns 15 passos, porque se ele viesse pra cima eu ia correr. E aí ele falou uns negócios, eu andei, quando chegou lá na frente eu virei, ele falou, o que você tá olhando? Eu peguei e tirei esse projétil do bolso e mostrei pra ele. Na hora que ele viu, ele ficou tão impressionado, tão assustado com o tamanho, porque é grande, meu irmão, o negócio lá, desse tamanho assim, né? Na hora que eu mostrei pra ele, ele entrou pra dentro do bar. Ele achou que eu ia voltar. Nesse momento ele pensou, cara, esse cara é filho de quem? Ele anda com quem? Ele sabia que eu morava no Rosemary, o Rosemary tinha uma má fama também. E falou assim, pô, eu vou pagar pra ver? Não vai pagar pra ver. Eu não tinha arma, eu não andava com a bandidagem, né? Muito embora eu cresci também na rua, mas eu não me envolvia com isso, não usava droga, graças a Deus. Né? Só tinha esse projeto aí que era algo que eu tinha, que eu achei. Né? Mas eu mostrei pra ele que eu tinha alguma coisa, ele não ia pagar pra ver também, né? Então eu o intimidei com apenas esse projétil de bala aí. E mostrei pra ele. A partir de então ele nunca mais mexeu comigo, pelo contrário, quando eu chegava lá no fliperama pra jogar, aí ele já me dava ficha, ele perguntava se eu queria jogar com ele. Você tá entendendo? Ninguém quer pagar pra ver, né, irmão? Uma balinha, né, de fuzil. Enfim, o que eu tô dizendo? É a lei da intimidação. Você não tem nada, mas você diz que tem. Você tá entendendo? E o outro lado não quer pagar pra ver, ninguém quer pagar pra ver. Então nesse momento o Bolsonaro tá meio que latindo, mas não tá mordendo não. Se ele tem alguma carta na manga, se ele tem algo a dizer, se o Exército fez uma auditoria, achou tal, que venha a público e fale e vamos ver. E se ficar claro, pessoal, se ficar claro, se ficar comprovado A mais B que houve realmente fraude, eu acho que houve, mas eu não tenho como provar. Mas se o pessoal do alto escalão, lá de cima, que tem todas as ferramentas, que tem acesso, vir a público e falar assim, olha, houve fraude, o Bolsonaro foi prejudicado e houve maracutaia do sistema como um todo, que a gente consegue enxergar tudo isso aí, mas a gente não tem como provar. Mas se o pessoal que tem acesso consegue vir a público e dizer, ó, teve fraude, e o Bolsonaro fala assim, pessoal, vamos pra rua, eu vou aplicar isso, vai acontecer, e nós não vamos deixar a esquerda tomar esse poder, eu vou pra rua também, tá tudo certo, pessoal. Mas se ficar só no eu acho, foi constatado, não sei o que e tal, mas não provar nada, tudo isso aí vai voltar contra ele mesmo. Por quê? Vai cair na conta dele agora a paralisação, o caos vai cair na conta dele, tá vendo? Não aguentou perder, ele tá incitando ódio, ele já foi sempre chamado de fascista, de não sei o que, de ditador, vai cair sobre ele. Então vamos parar de palhaçada, né? E vamos liberar as estradas, vamos tocar em frente, né? O Brasil tem que evoluir, tem que prosseguir com a esquerda ou com a direita, a gente tem que aceitar, engolir seco, essa é a palavra, engolir seco, né, com um senso de indignação, mas não tem o que fazer, pessoal, não tem o que fazer. E aí alguns ainda vão me criticar, pô, pastor, mas aí o senhor não acha que tem que ir pra rua, tem que quebrar? Vamos lá, você que diz que tem que fazer manifestação, que tem que parar, que tem que manifestar, você tá onde agora? Tá em casa? Porque hoje é feriado. Você tá em casa hoje? Você tá, sei lá, fazendo um almoço, um churrasquinho com a família, tá maratonando na internet, sei lá, tá maratonando aí uma Netflix, uma Amazon, o que você tá fazendo? Então, peraí, você tá indignado? Eu também tô. Você tá frustrado? Eu também tô. Você tá, assim, azedo? Eu também tô. Mas eu não quero que para. Eu não quero que paralise as estradas. Eu não quero que o Brasil pare. Mas você quer. Aí você quer que as pessoas
que também estão indignadas, que estão lá, o caminhoneiro está 3 dias, 4 dias na rua, protestando, manifestando para você. E aí você fica em casa lá comendo o pãozinho, a macarronada, o franguinho, e falando, isso aí mesmo tem que fazer, tá vendo, não sei o que, vamos para cima, e você tá com o controle na mão. Faça-me um favor, né? Se você quer que paralisa tudo, então vai você na rua, vai se manifestar. Vai na rua do seu bairro, para tudo, coloca seu carro lá e faz alguma coisa. Agora não vem pra cima de mim falar que tem que parar tudo se você não se movimenta. Eu não quero que para tudo. Eu acho que, volto a dizer, a manifestação ela é válida, ela é defendida pela Constituição, mas nesse momento não vai levar a nada, não vai mudar o resultado das eleições, não vai tirar o Lula do poder. O que vai causar agora vai ser uma bagunça, vai desabastecer como já está desabastecendo o Brasil, e no final o Bolsonaro não tem nada a provar, não tem nada a fazer, ficou 3 dias recluso e quando veio falou meia dúzia de palavras que é mais do mesmo, tipo assim, não mudou nada. E se ele tiver trufo na mão, aí eu queimo a língua e falo assim, pô, o cara tinha um negócio mesmo aí, eu fiz um vídeo lá falando que o cara não tinha nada e o cara tem. Mas até agora, até o dia de hoje, até esse momento, não tem nada para provar, pessoal. Baixa a bola, entrega a faixa, perdemos e não tem o que fazer. Viva a democracia e bola para frente, o Brasil tem que crescer de qualquer jeito. Abraço, Deus abençoe vocês aí nesse feriado.